Fala, turma! Sejam todos bem-vindos. Feliz Ano Novo. Esse é o primeiro episódio de 2024. Um ano que promete muitas coisas, né, Desirê? Um ano que a gente tem uma expectativa muito grande de trazer muitas coisas para vocês, assuntos novos, pessoas e histórias que vão impactar. E hoje a gente vai começar inaugurando esse ano com um assunto que é muito importante para muita gente. É isso mesmo, a gente tá... peraí. Primeiramente, um feliz ano novo para o nosso convidado, que ainda está aqui escondidinho. Feliz ano novo e feliz ano novo para vocês que nos acompanharam, né? No ano passado, no finalzinho, e que a gente agora começa 2024. Boa. Com esse propósito, inspirar, informar e mostrar uma trajetória de sucesso e o quão relevante é você seguir o seu propósito. Se seguir, né, seu coração com muito foco. E no final do ano a gente fechou, emocionante, modéstia à parte, né? Com a minha filha, inspiração. E esse ano a gente começa com 2 pezinhos no chão. A gente está com um cara aqui que é massa, fera, e a gente vai saber um pouco sobre contabilidade, mais que isso, a reforma tributária. Boa. Há 3 décadas, 30 anos que isso vem sendo discutido e não chegaram a nenhum consenso. E agora parece que vai. Vamos ver se sim, se não, vantagens e desvantagens, se o nosso bolso vai ser afetado ou não, como os empreendedores, o brasileiro é empreendedor nato, como é que eles vão se comportar diante disso. Muitos dizem que vai onerar, outros dizem que não, mas vai simplificar, vai acabar com a guerra fiscal, vai ajudar as empresas a terem competitividade. Isso a gente não sabe se sim ou se não. Mas Maílson da Nóbrega, o ex-secretário, o ex-ministro, Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, ele deu uma declaração muito interessante, falou que para a economia vai ser muito importante para aumentar o PIB, mas que a desigualdade, o abismo social vai piorar. E a gente quer saber se tudo isso é verdade, mito ou não, né, Mariana? Maluco, esse episódio promete, hein? Promete muita informação. E quem tá aqui? Boa. Para isso, a gente trouxe o Danilo Lourenço. Danilo Lourenço, que como sempre vou ler o currículo dele, currículo extenso. Ele é um empresário, contador, é fundador e CEO do grupo Mais Que Contabilidade. Já tem mais de 20 anos atuando nessa área, né, com passagens por grandes distribuidoras e redes de varejo. É especialista em planejamento tributário. Hoje, Desirê, a Mais Que gere mais de 1 bilhão, bilhão com B, bilhão de reais de faturamento anual de seus clientes. Para o Danilo, ele se define como sendo o marido da Marcileia e o pai da Helena. Bacana isso aí, família. Bem a nossa cara. Seja bem-vindo, Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, gente. Primeiramente, agradecer. Falar que o ano de 2023 foi muito bom. A perspectiva para esse ano que se inicia também é muito, muito bom. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Mariana, aí já conheço de um período, a Desirê agora. Sorte então... a sua. Para melhorar a sua relação. Não é só sacanagem, já logo no começo. Pois é. Não é só um ano já. Melhorar a sua relação com ele, eu aposto. Porque eu sou a luz na vida dele. Vamos torcer para isso. E é isso aí, é o que a Desirê falou, né? É entender um pouco da reforma, entender como que ela afeta o nosso dia a dia. E como que ela afeta principalmente a vida das empresas. E sempre lembrando que empresas são compostas por pessoas. Então, afetando as empresas, automaticamente afeta as pessoas. Boa. Então, é esse o pensamento aí. Boa. E esse pensamento, que a gente vai chegar lá, agora eu quero provar o quão bom você é mesmo. 1 bi na carteira para administrar? 1 bi. Na verdade, no ano de 2023, foi o ano que a gente deu uma... Eu digo que a gente deu uma enxugada na carteira, né? A gente... Tinha mais que isso, não? Não, a gente deixou de atender alguns clientes e a gente passou a focar em alguns players. E aí a gente fechou o ano com esse número, né? Empresas, graças a Deus, indo bem, aumentando seu faturamento. Então a gente chegou aí a essa marca aí de 1 bi, que passa lá pelos processamentos lá da equipe Mais Que. Como é que funciona a contabilidade, Mais Que Contabilidade? Assim, o que ela tem de diferencial? O foco no cliente. Na verdade, a gente não processa as informações. A gente entende a operação do cliente e, consequentemente, a gente ajuda. Né? Então, a gente não simplesmente
processa a informação, não é a informação que chega até nós. Nós vamos até o nosso cliente. Inclusive, 95% dos nossos clientes hoje, a gente tem uma rotina de visitas, alguns semanais, outros quinzenais, mensais, bimestrais. Mesmo que o cliente não queira, nós vamos até ele. Eu costumo dizer que 2 horas no cliente, eu aprendo mais sobre o negócio dele do que 2 anos conversando à distância e ele indo ao escritório. É um atendimento customizado, né? Bacana. Sim. Mas você tem algum tipo de segmentação, porte de empresa? Como é que é o perfil, né, da sua clientela? Então, no grupo a gente não tem essa segmentação. A gente tem essa segmentação interna. Então, internamente, nós temos a equipe que atende varejo, nós temos a equipe que atende farma, nós temos a equipe que atende logística. Então, a gente tem essa segmentação dentro do escritório. Para entrar no escritório, não. A gente não segmentou, tipo assim, vou atender só supermercado. A gente não fez isso. Hoje a gente consegue atender todo tipo de empresa, menores, maiores. Então, desde que o cliente queira crescer, queira evoluir. Eu acho que essa é a premissa que a gente colocou lá na Mais Que. Boa, Legal. boa. Antes de você iniciar a empresa, você, eu vi no seu currículo, você trabalhou em grandes players no mercado aí na parte de distribuição. Sim. Esse trabalhar nessas empresas foi importante para depois estar dando consultoria para elas? Entendo que sim. A gente passou a entender a empresa por dentro. Então, isso faz toda a diferença. Eu gosto de citar um exemplo, né, que foi uma escola bem bacana, que foi a Zamboni, né? Zamboni é uma distribuidora grande, Sim. né? Na época que eu trabalhei lá, ela só atendia Rio, né? Então ela era a maior distribuidora do Rio. E mesmo atendendo só o Rio, ela era a 5ª maior do Brasil. Então eu lembro que quando eu entrei na Zamboni, eu passei por um período de adaptação, né? Em que eu não desempenhei atividade nenhuma. Eu fiquei mais ou menos 1 semana e meia passando pelos setores. Só entendendo como que os setores trabalhavam e como que refletia. Porque, na verdade, tudo deságua na contabilidade. Então, uma compra, um recebimento, um processamento de pedido, a venda, tudo deságua na contabilidade. E eu acho que isso foi importante. Entender os setores, como funcionava, para que a informação chegue com qualidade na contabilidade, né? Então, ter essa visão do todo, hoje me ajudou muito. Inclusive, eu levei isso muito para o varejo, né? Depois da Zamboni, a gente passou por distribuição, por frigoríficos, pelo Grupo Petrópolis, né? Da cervejaria Itaipava. E fechamos aí, antes da Mais Que, fechamos no varejo, né? Supermercados. Então, eu digo que quem trabalhou com supermercado, distribuição, trabalha com qualquer coisa, com trabalha de tudo. E exatamente. o legal, né, que você entende o ecossistema, é o famoso chão de fábrica. Exatamente. Você sabendo como é que produz, quais são as dores, você entendendo esse ecossistema, é muito mais certeiro, né, que você tem uma contabilidade preventiva, né? Exatamente. Porque eu queria que você falasse sobre estratégia, nesse sentido de planejamento mesmo, porque todo mundo fala em planejamento estratégico. E o contábil? Porque vocês sabem as brechas, será que essas brechas na lei irão acabar com a reforma tributária ou não? Enfim, qual é a relevância disso para a empresa? Primeiro é importante saber que a reforma vai ser implementada em 10 anos. Então, até 2032, a gente está aí nesse modelo híbrido, né? E dizer que, no momento, até agora, praticamente não foi aprovado nada. Foi aprovado um arcabouço que definiu as metas, mas tudo isso precisa ser regulamentado por lei. E agora que, na minha opinião, que virão os problemas, né? Porque a gente tem aí muitos jabutis, né? Lá no jargão lá do Congresso, né? Muitos jabutis que vão ser inseridos nessas leis. Muito lobby, muitas empresas com lobby muito forte. A gente já tem um exemplo muito forte, que foram a questão das montadoras de veículos que atuam no Nordeste, que o benefício para elas vão ficar valendo, e para as empresas do Sudeste e do Sul não. Então, a gente tem aí já algumas disparidades. Como você colocou o Maílson da Nóbrega, entendo que para a economia vai ser bom, mas as alíquotas nossas ainda vão ser muito altas, né? Então, acho que isso vai trazer uma desigualdade, mas posteriormente, para a economia, pode ser bom. A gente espera que seja bom, essa é a grande verdade. Mas, pelo tamanho das alíquotas que foi colocada, talvez isso traga uma desigualdade.
talvez num futuro, daqui 2 gerações, a gente entenda isso como um benefício. Mas eu acho que nesse momento vai trazer mais desigualdade. Só para dar um passo atrás, porque você já entrou falando da reforma tributária. Bacana. Aí você já falou assim, a reforma tributária ela vai acontecer em 10 anos. Então vai ter um período de transição para que você tenha efetivamente a eficácia completa da reforma. Então, assim, as empresas que estão agora, né, esse assunto está borbulhando, né, na internet, todo lugar. O empresário, a empresa, ele já tem que se preocupar com isso? Já é uma coisa que para ele botar no caderno dele de funções desse ano, de 2024? Entendo que ele precisa entender do assunto. Mas esse ano de 2024, para o ano, vai mudar muito pouca coisa. Né? Eu entendo que as empresas têm que se adaptar à reforma, mas isso tudo vai depender, né, muito da definição do que virá nas leis que vão efetivamente gerir essa reforma, né? Porque a gente, igual eu falei, a gente aprovou um arcabouço, aprovou o IVA, aprovou a redução dos impostos, a unificação deles, né, em apenas 3, e a gente não sabe ainda como que vai ser isso. Os estados ainda estão guerreando, querendo uma autonomia maior, querendo definir algo dentro do IVA. Então, isso pode trazer ainda algumas guerras, né? E pode não ter o efeito tão esperado quanto que é o que de acabar com a guerra fiscal, por exemplo. Eu sou empresária, então, assim, eu tenho total interesse em saber, né? Porque eu estou aí na luta desigual do imposto, né? E você falou, depois eu queria que você explicasse o que é IVA. Mas antes eu queria pontuar uma coisa. No nosso segundo episódio, teve um executivo meio foda aqui. Meio não, né? Totalmente foda. E ele falou que... Luiz Pobuciano. Vou até deixar aqui o link aqui em cima, você consegue acessar o episódio por aqui. Boa. Sabe por quê? Porque vale muito a pena. Ele tem um momento do episódio que ele fala que os tributos não são altos. Não há alta tributação. Só que é complexo, obsoleto e ininteligível no primeiro momento. Se você não souber os meandres da lei onde você se encaixa, ele é mais complexo. Teoricamente, a reforma tributária iria acabar com isso, né? E as empresas não devem se preparar para essa mudança? Elas não têm que se readaptar agora, nesse sentido? Sim, tem que se readaptar. E até por isso esse período de transição de 10 anos, que na minha opinião é longo, mas... Eu sempre digo o seguinte, né? Quem navega bem nesse emaranhado que é o sistema tributário hoje, não é que seja contra, mas vai ter uma desvantagem competitiva na reforma tributária. Porque ele usava essa confusão como benefício para ele. Benefício para ele, exatamente. A ideia da reforma é justamente igualar todo mundo. É trazer uma simplificação para que todos tenham as mesmas oportunidades. Não sei se a palavra oportunidade é a palavra certa, mas que as empresas elas têm uma competição em pé de igualdade, que eu acho que não vai acontecer, né? Mas por quê? Eu acho que ainda vai haver muitas demandas jurídicas com relação à reforma. Né? Uma reforma que de acabar com a judicialização e vai começar outra. Brasil, acima de Brasil, isso aí. Gente, que sacanagem. A gente tem alguns temas bem espinhosos dentro da reforma que provavelmente vai gerar. Até o direito adquirido do Nordeste, que eles já ganharam. Exatamente, né? Isso aí. E sempre lembrando também que hoje, por exemplo, a gente tem esse período de transição. Quem tem benefício fiscal vai estar com benefício fiscal até 2032. Então é algo que não vai mudar nesse sentido. Não vai mudar nesse sentido. Então, acho que tem um período bom para as empresas se adaptarem, mas eu acho que ainda teremos algumas divergências com relação a isso. E, normalmente, é o judiciário que define isso. Né? Aqui, você falou que você é empresa... E a sua empresa, eu também sou empresa. E eu não falei uma coisa que é importante no começo do episódio, cara. Agora deixa eu falar. Que é o quê? Você atropelou tudo, você me deixou perdidinha. Você combinou comigo, depois eu que tinha que falar o tema. Estava escrito aí. Cara, é o momento, senhoras e senhores, é o momento de pagar nós. Esse episódio, ele é oferecido. Se coloca. Ele é oferecido pela Mais Comunicação, que é uma... que é uma empresa de marketing 360 que te oferece soluções
todo tipo de solução para sua empresa e também pela Araújo Miranda, minha empresa de consultoria voltada para soluções de licitação. Eu não falei isso, aí eu vou deixar isso registrado aqui, que é importante. Ai, que bom. É uma confusão. Aqui a gente tenta fazer, Danilo, uma conversa. Eu e a Desirê, a gente tenta tornar um ambiente leve. Então, mais conversa de botequim que seja aqui, é uma conversa, acho que rende mais. E ela fica mais bacana, né? Além disso, não é só isso, não. De ser mentiroso, é porque a gente não consegue seguir, entendeu? A gente tem algum problema. E deixa eu também falar mais um momento importante que eu não falei, que hoje o nosso episódio está sendo patrocinado pela Family Tree, que é uma... Tree. Árvore. Family Tree, que é uma empresa que produz macadâmia, torrada, salgada, que é muito, muito, muito bom. Tô aqui tomando um whisky. Tem natura também. Tem natura? Não tem. E, inclusive, a gente fez linguiça, né, Andréia? De macadâmia. Que isso? Uma delícia, cara. Não, isso para tomar com um whiskyzinho, com a cervejinha, desce muito bem. Então, tá aí a nossa parceira de hoje. Vou deixar aqui no contato. Quem quiser conhecer, pedir, fazer o pedido lá, faz por esse contato. E a Family Tree trabalha nas duas vertentes. Você viu que na culinária, né? Uma coisa mais gourmetizada. Sim. E no manguaça. Que já entra como aperitivo. Cara, você só me envergonha. Não fala isso, não fala isso. Maldade. Voltando. Vou ficar no aperitivo. Ou um gambá cheira o outro. Danilo, o que é IVA, cara? IVA, o que é isso? Então, IVA, Imposto de Valor Agregado. Ele veio, a ideia do IVA, né, é que ele diminua a bitributação, né, em todas as cadeias. Então, por exemplo, a Family Tree, que produz a macadâmia... Repete. Family Tree. Boa! Que produz a macadâmia. Family Tree. Agora você tá bonitinho. Chique. Então, suponhamos que ela tenha seu custo de produção e que ela venda por R$100, mais o IVA de R$10. Então, ela revendeu. O distribuidor foi lá, pegou aquele valor, revendeu por 150, mais um IVA de 15. Então, ele vai abater os 10 recolhidos anteriormente e vai recolher somente os 5. Até chegar no consumidor final. Então, ele vai recolhendo só a diferença. Então, trazendo para o nosso sistema atual, que é débito e crédito, você vai ter o mesmo débito e crédito, só que você vai abater o imposto recolhido antecipadamente. Mas, Danilo, que hoje você não tem. Agora, volta lá atrás. O que vai embora de imposto? PIS, COFINS, vai unificar... Para entrar, o que vai acabar? Eu acho que embora não vai nada. Não vai nada embora. Não em valor, mas em nomenclatura. Como é que vai ser essa cobrança? Porque agora vão ser só 2. Sim. Os impostos, vai ser uma para os impostos estaduais e municipais e uma para os impostos federais. PIS, COFINS e a outra ICMS e ISS. Então, e aí é nessa briga que o pessoal ainda está. Porque as prefeituras e os estados vão perder poder com relação a essa gerência. Para começar, o recolhimento não vai cair direto no bolso da prefeitura ou direto no bolso do estado. Ele vai cair no bolso do governo federal e aí ele vai repassar. E a gente tem históricos, né, de problemas de repasse do governo federal para os estados. Agora o Fundo de Participação do município já está com um problema esse ano de repasse. Por isso que a gente acha que vai judicializar alguma coisa ainda no futuro, né? Com relação a isso. Mas, basicamente, é isso. Eu acho assim, uma coisa que eu fico em dúvida com relação ao IVA, cada tributo ele tem um fato gerador, né? O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Qual que vai ser o fato gerador desse imposto? Vai ser só o faturamento? Ele vai cair sempre sobre o faturamento? Sempre venda. Ele vai vir sobre o consumo. Entendi. Isso é uma ideia para a gente acabar com o DIFAL. Explica pra gente o que é DIFAL hoje. É muita letra. E outra coisa, a pessoa que é leiga fica perdidinha. Onde que eu tô? A gente trabalha aqui com parte do nosso propósito aqui
no além do mais, é levar informação de forma acessível para as pessoas, né? Eu e Desirê somos empresários, cada um tem seu ramo de negócio. No meu ramo eu lido com empresas grandes e empresas pequenas, e lido também com pessoa física. Cada um vai ter um nível de dificuldade. Sim. O que a gente quer é tentar levar essas informações de uma forma mais palatável, mais tranquila. Inteligível, fácil de absorver. Para a pessoa absorver, exatamente. E nós dois seremos um problema, porque a gente presta serviço. Como é que a gente fica nesse jogo? A princípio, vocês vão sofrer mais. A tributação será maior. Olha só. Que é o meu caso também, né? Uhum. Então, hoje, na reforma, a gente não tá legal, não. Pra gente não foi bom, não. André é aquela que quer acabar com o episódio e fazer uma consulta particular. É pra isso que serve. Hoje eu tô no Simples. Custei entrar no Simples, tá? Que eu pagava presumido. Tô no Simples, felizona. Vai acabar minha mamata? Assim, olha que mamata, olha o que é o bode na sala. Tão horrível, mas se vai piorar, eu quero a minha mamata de volta. Então, boa pergunta. Boa pergunta. O Simples é um dos casos que vai ser regulamentado. Porque a reforma não prevê o Simples, né? Então, e aí? O Simples entra no IVA? O Simples entra na unificação? Ou ele já é uma unificação? Então, a gente tem alguns pontos aí para fazer. Não adianta. Quem falar o que vai ser, hoje vai estar dando um tiro no escuro. Pode acertar como pode errar. Então, precisa das leis regulamentares para poder efetivamente ter essa definição. E aí é onde a gente espera que não demore. Em que um Congresso que foi rápido para aprovar a reforma, rápido em termos, né? Que ele também seja rápido na hora de regulamentar. Tem um impacto na pessoa física. Eu vi que segundo o projeto, a PEC 49, né? Só me engano. Sim. Após a promulgação dela, o Congresso tem 180 dias para propor a alteração do imposto de renda de pessoa física. Então a gente também pode esperar uma coisa diferente para a pessoa física aí. Entendo que sim. Até porque o objetivo da PEC é aumentar a arrecadação. Então a gente pode esperar alguma coisa assim aí para a pessoa física. Uma das pautas é a tributação sobre dividendos, né? Sobre a distribuição de lucros. Então, pode ser. Isso tá no arcabouço ou tá fora do arcabouço? Tiraram, igual fizeram com a bancada ruralista. Tá no arcabouço ou não? A bancada evangélica tirou qualquer tipo de tributação sobre as igrejas. Questão. Nessa hora. Que é uma pauta muito sensível, isso também. Né? Então. Mas assim, na farinha pouco meu pilão primeiro, né? Cada um foi buscando o seu em vez de buscar um todo. Isso que ele falou do perigo no início. Porque a gente só tem um arcabouço, a gente não sabe onde a gente vai ficar. Exatamente, então vamos aguardar. Mas e a gente vai ficar como? Vamos tomar um ferro? Eu não aguento mais, Mariana. Qual o problema? Não aguento. Estamos aí, vamos começar o ano tentando entender como é que a gente pode se preparar. Porque as alíquotas são muito altas, né? Então a gente parte aí de um aumento da alíquota, a princípio é 32%. Então a alíquota, por exemplo, no presumido você pagava 16,33, alguma coisa assim. Quase 20. Você vai para 32. Então, muito alguma coisa vai ser feito. Isso não vai continuar do jeito que está. Então, vai sair da gente mesmo. Não, até porque o setor de serviço ele é um setor importante para a economia. Ele é um fator decisivo no PIB. Então, não vejo como empurrar a goela abaixo do setor. Então acho que vai ter briga aí. A gente já tem aí federações, né, entrando com pedidos, e vai depender da regulamentação. E aí vai depender dos lobbies, vai depender da força que cada setor tem dentro do Congresso. E aí é importante, né? Em quem você votou. Perfeito. Cobrar também o seu voto. Ir lá e pressionar. Perfeito. É isso. É a democracia. Porque é o seguinte, né? Mandou bem. Você acha? Mandou bem, gostei. Mandou o recado. Mandou o recado. O politicado não deve ter gostado, não. Ele gostou, não agradou. Mas nem Jesus agradou a todos, né, Danilo? Quem sou eu? Agora, é uma sensação óbvia, pelo menos para mim. Eu sou leiga, tá? Totalmente leiga. Mas com a dívida pública nas alturas, entendo que fazer investimento, né, em áreas essenciais. Como é que o governo vai abrir mão? Ele vai aumentar. Sim, vai aumentar. A gente tem aí, pra gente que está na contabilidade, principalmente, a gente tem aí os benefícios fiscais. E o governo atrás aí dos benefícios fiscais, revogando aí algumas coisas. Por exemplo, os benefícios fiscais dos estados.
que é para investimento e algumas empresas não investem e transformam aquilo em lucro, distribui, vai passar a ser tributado. A estimativa também é alta de arrecadação com relação a isso. Mas então, isso é justo, né? Pois é, eu entendo. Eu entendo que sim. Você teve o benefício, tem a contrapartida. Eu entendo que sim, porque todo benefício fiscal ele tem uma contrapartida. O governo não pode abrir mão de arrecadação. Então, para ele conceder o benefício, ele tem que ter alguns parâmetros. Ou você vai aumentar suas vendas, ou você vai investir numa nova planta industrial. Alguns você tem um compromisso de manter a arrecadação naquele patamar que você tinha antes. Então, tudo isso. E principalmente as receitas de subvenção, que é o tema aí do momento também, que o governo do estado dá para poder você reinvestir. O que é receita de subvenção? Então, o governo do estado ele abre mão de uma parte do ICMS e você usa esse valor para reinvestir. Ele abre mão para o empresário. Abre mão para o empresário. Ele abre mão para a empresa. É igual lei de incentivo do esporte. Isso. Ele é bem parecido. Ele abre mão de uma parte. Vou explicar para todo mundo. Isso. Ele abre mão de uma parte. Né? E aí o pessoal vai e investe na empresa. Abre uma nova planta, gera mais empregos, movimenta a economia. Essa é a ideia do benefício fiscal. Só que o que a gente viu aí durante muito tempo foram empresas pegando esse valor, não aumentando. E aí isso afeta o resultado, né? Porque tecnicamente ela tira isso ela dá mais lucro, porque ela pagou menos imposto. Então o imposto também é um abatimento lá na famosa fiscal, né? Na famosa DRE, né? O imposto é uma linha de dedução. Então, quando você deduz menos, você tem mais lucro. Consequentemente, você pode distribuir mais lucro, mais dividendos. Então, você tem algo que não foi tributado, que não vai ser tributado como dividendos, e você acabou não investindo em plantas industriais, você não aumentou produção, você não gerou emprego. Então, tem essa questão. No meu entendimento, é muito parecido com a desoneração da folha de pagamento, que agora o Congresso revalidou para 2027. Ela não surtiu o efeito esperado. Ela não gerou os empregos que era para gerar. E aí o que aconteceu? Hoje é muito difícil você reonerar algum setor. Só que você não está onerando o setor como muita gente fala. Você tá um benefício que foi dado com prazo de início e prazo de final. Então, você não está onerando. Você está voltando ao que era antes. E no meio do caminho, não houve essa contrapartida. Então, isso tudo tem que ser analisado. E tem que perder, porque não é direito adquirido não, né, fofo? Exatamente. Né, o trato. Agora, isso me lembra muito... Só que isso nunca passa no Congresso. O Congresso nunca vai onerar. Nunca vai onerar. A gente viu agora, o Ministério da Fazenda quis onerar de novo e o veto foi derrubado. Isso sempre vai ser derrubado. É uma pauta impopular para o Congresso. Sempre vai ser derrubado. E aí quem perde? Quem gera emprego e renda. Porque eu acho que a competição fica um pouco desigual. E aí, nesse ponto, a competição fica desigual. Você teve um benefício. Danilo, a gente passou aqui em Juiz de Fora na pele com a Lei Rosinha, 2% no ICM no estado do Rio, aqui do lado, 3 rios. Eu costumo dizer que é uma vergonha. A gente sai daqui e vai para o Rio, a gente vê empresas que teriam que estar em Juiz de Fora pela estrutura da cidade. Exatamente. E que buscam mão de obra em Juiz de Fora. Ônibus fretado que buscam aqui para trabalhar lá. Você passa ali, você vê... Não, fora o que a gente perdeu de arrecadação. Fora o que a gente perdeu de arrecadação. Para quem não ouve a gente, às vezes, Juiz de Fora é uma cidade limítrofe, Minas Gerais, Rio, né? E ela tá, acho que é 30 quilômetros. Você já sai da 30, 40 quilômetros, você já sai do limite. Então, com essa guerra fiscal, as empresas foram para uma cidade que tem menos estrutura do que Juiz de Fora, que é uma cidade de 600 mil habitantes, com estrutura, mas porque tinha ali um benefício fiscal. Qual que é a diferença? Conta pra gente. 2% para quê? É o quê? Depende, né? Depende. 12, 18, 20. 18. É a margem de lucro de muitas empresas. Mais do que a margem de lucro. Mais do que, muito mais. Imagina, 16% de diferença. De diferença? Aí fica desigual, né? A competição. Sim, com certeza. Como é que fica... Como é que a gente pode classificar as regras de transição aí do modelo atual para o novo modelo, Danilo? Tem já fases? Tem alguma coisa que você possa falar nesse sentido? Não. Queria muito, mas não. Vai depender tudo muito da regulamentação. Né? A gente sabe que o período é de 10 anos. De 10 anos. Mas ainda não foi definido, porque tem benefícios fiscais, tem muitas coisas ainda para ser detalhado lá dentro. Mas... Entendi. Tem coisas que já estão definidas, né? Mas ainda tem muita coisa para definir. Na verdade, o que foi definido foram os macros. E, na verdade, os macros, eles regem muito pouca coisa.
Eles regem muito pouca coisa. Na hora que a gente entrar nas decisões, na hora que a gente entrar na parte miúda da lei, é que a gente vai entender melhor sobre isso, né? Apesar de a gente ter uma distância entre agora e o início exato aí, em 2026, né? Que ela começa as primeiras etapas. Se 2 anos, 2024, 25, então 2 anos, a gente já vai, a empresa já passa muito rápido para quem empreende. O que você indicaria de planejamento estratégico, financeiro, planejamento contábil para essas empresas começarem já a se preparar para não deixar? O brasileiro é comum deixar para fazer as coisas no final. Com certeza. Eu mexo com licitação, né? A gente passou agora no final do ano passado para esse na mudança total da lei. A lei 8666, que é de 93, deixou de vigorar e passou a vigorar a 14133, e a maioria dos municípios e empresas não está agora, no começo de janeiro, batendo cabeça tentando entender. Isso é procedimento. No tributário, vai debitar na conta dele automático, se ele não se preparar. Mas eu acho que o pessoal vai aguardar. Eu acho que o pessoal vai esperar. Como você disse, é do brasileiro. E aí, novamente, vai sair na frente as empresas que se programarem. As empresas que entenderem essa fase da reforma. Eu acho que tem que ler, tem que debruçar, debater com a sua contabilidade, debater com o seu corpo jurídico esses impactos, né? Então, ver o que já tem, debruçar sempre em cima do que já tem. Porque o que for surgindo vai ter que ser debatido no momento que for surgindo. Então, debruce em cima do que já tem, vê os possíveis impactos daquilo no seu negócio e já vai programando. Como eu disse lá no início, as empresas que eram mais organizadas, que tinham um corpo jurídico mais atuante, que tinha uma contabilidade mais atuante, elas saíam na frente das outras empresas nesse emaranhado de leis que é hoje, nesse emaranhado tributário. E elas vão sair na frente de novo com relação à reforma. Então, acho que o caminho é esse. Mas, Danilo, além de deixar tudo para a última hora, brasileiro é um ser muito acomodado, tem hora, né? Você está lá preso na operação, você não pensa. Então, mito ou verdade? Você pode estar errando absurdamente no seu modelo, se é simples, ou lucro presumido, ou lucro real. Se a maioria ou não das empresas tem essa consciência que está deixando dinheiro na mesa. E se não vale a pena dar uma olhada, se o contador... Porque se desculpa, mas assim, nada contra o contador, pelo amor de Deus, mas a contabilidade é uma coisa assim, a pessoa é mais receptiva do que ativa. Você falou que a sua é ativa, mas a maioria é muito sim. Passiva, você gera né? ali, paga imposto aqui, ele te manda lá o que você tem que pagar. E essa contabilidade estratégica, tem muita gente deixando dinheiro na mesa? Eita, que é muito verdade. Muito. Isso é muito verdade. Muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Vamos lá. Criou-se um mito também com relação a consultorias, né? Então, teve um momento no mercado em que você tropeçava em um consultor na rua e o cara vendia milagre. E normalmente quem vende milagre não entrega milagre, né? Boa. E aí o pessoal ficou muito com medo de fazer as coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem cases de sucesso que a gente recuperou 1 mês de faturamento da empresa em pagamento indevido. E a Receita Federal pagou na conta da empresa em 42 dias, depósito em dinheiro. Então, facilita. Hoje os procedimentos são muito rápidos. Só que eles eram feitos de qualquer jeito. Eles eram feitos de forma... procurando uma palavra para não... Passiva. Não passiva. Eu digo por parte dos consultores, por parte de quem se dispunha a fazer esse trabalho. Nebulosa. Acho que a palavra é essa. Passava da zona cinza. Passava um pouquinho da zona cinza, né? Então, acho que muitas empresas tiveram problemas com isso e muitas empresas ficaram com medo de fazer. Então, elas preferem, às vezes, pagar um pouco mais do que efetivamente buscar o que tem na mesa. Só que existem formas seguras de buscar o que tem na mesa. Bacana. E é isso que a gente traz também. Quando a gente entra numa empresa, a gente dá uma revisitada no passado quando o empresário quer. E você faz isso sistematicamente? Porque as coisas mudam muito, né? Então, tecnicamente, a gente confia muito na nossa apuração, nos nossos trabalhos.
Então a gente faz isso de tempos em tempos, ou quando tem uma mudança drástica de legislação, alguma coisa assim. Um cliente entrou no benefício fiscal, então a gente vê isso. Mas quando o cliente entra, normalmente a gente faz. Normalmente a pedido do cliente, alguma coisa assim. Então a gente tem um case no Rio, né? Uma distribuidora de produtos de limpeza e higiene. Ela estava no Simples Nacional, pagando quase 60 mil de guia, na última faixa do Simples, o que já não fazia mais sentido para ela ser do Simples. No presumido, ela pagaria menos. E ela pagava sobre o total do faturamento. Ela não fazia segregação de receita. Então a gente buscou aí dos últimos 5 anos. Só que a empresa tinha 20 anos. A gente só consegue recuperar os últimos 5. Ah, tá. Nos 15 para trás. Nos 15 para trás ela perdeu. Literalmente perdeu. Evidente que ela não era do tamanho que ela é hoje. Mas com o nosso planejamento tributário, entendendo a dinâmica da empresa, ela saiu de um faturamento de 300 mil mês para 1,5 milhão. Mas isso seria uma contabilidade até preventiva, não? Sim, é porque na verdade, o que eu entendo que alguns contadores não entendem, mas isso tem mudado sistematicamente, é isso. É entender que a contabilidade pode levar valor para o cliente. É entender que ela pode agir de forma preventiva. E o empresário também agir de forma preventiva. Porque muitas das vezes você pode ter um contador que ele é proativo. Mas ele só vai saber do que você está pensando se você falar para ele. É verdade. Então, discuta mais com o seu contador. Peça opiniões antes de fazer. Então, isso também recai no mito que o contador é só passivo. Boa. Mas o contador não é só passivo. O empresário também é passivão. O empresário também, às vezes, não facilita. Não. Pelo contrário, não passa. Sim. Não troca ideia. Exatamente. Eu nunca vi, olha que eu passei por empresa, tá? Realmente uma interação muito próxima entre contabilidade e gestor. Era assim, mas isso tem mudado. Tem. E aí, vocês têm um caso, né? Não precisa citar a empresa nem nada, mas... Só quero deixar bem claro que eu não tenho caso com a Mariana. Sai fora. Eu tô aqui viajando na história e eu entro nessa. Tô nem no assunto, gente. Que sacada, homem, tem passado batido, bonitão. Mandou bem. Tá certo. Um case de sucesso. De 2 departamentos distintos, mas que conversam entre si. O comercial, um cara que se fala que é fodão, né? Mas não sei quem não. Sou eu. Ele vislumbrou uma possibilidade, né, de ter esse impacto dentro, né, do meio de tributação, digamos assim. E o contador entrou em cena viabilizando a ideia dele, mas de outra forma muito mais vantajosa. É isso que eu acho legal. Conta aí, como é que foi essa história? Só não fala da empresa. Tranquilo. Porque ela não tá patrocinando. Se patrocinar, a gente fala, tá, gente? Ficou a dica aí pra você que tá vendo a gente. Fica a dica. Não, assim, o Danilo e eu fazemos parte de um conselho. E essa empresa que eu tenho realmente um bom case de sucesso de uma empresa que recebe consultoria e tem sucesso. Porque a gente fala com o proprietário, o CEO da empresa, é uma família, mas aí tem o CEO e o CEO executa. Então a gente leva uma ideia, a gente propõe uma coisa e ele executa. Nesse caso, eu trouxe uma ideia que eu sou o cara que viaja, que vai conhecendo as oportunidades. Eu trouxe uma oportunidade e coloquei na mesa. Essa mesa de conselho onde o Danilo também é conselheiro. O Danilo falou assim, isso é possível ser feito sim, mas eu posso fazer isso de uma forma melhor. Que era, em vez de eu usar o tributo, depois você me complementa, em vez de eu usar o tributo de ir para um outro estado para obter uma vantagem tributária, ele utilizar a vantagem tributária em Minas Gerais, através de um programa que eu não conhecia e ele conhecia. Aí ele veio, complementou a ideia e conseguimos aí, o Danilo, né, o time dele, o time da empresa, conseguiu obter o sucesso nesse benefício. Né? Como é que foi? Minas tem uma legislação que permite, né, que você busque essa equiparação em alguns benefícios. E aí o Mariano trouxe essa possibilidade, né, a gente deu uma mergulhada aí nessa informação, vimos essa possibilidade, e aí conversamos com a empresa, acionamos o jurídico. Aí o jurídico acionou um outro consultor de BH que está em trânsito bom na Secretaria de Fazenda. Ele conduziu todo o processo por lá, a empresa dando suporte. E aí conseguimos essa questão. Então, acho que todos os setores trabalharam juntos. Isso aí. Né? E às vezes as ideias têm que surgir. E as ideias só surgem conversando. Então, acho que
além desse case, eu acho bacana, nesse caso específico dessa empresa, né? As reuniões são mensais. Então, pelo menos uma vez por mês, sente com o seu contador, receba, discuta o que você está pensando, qual é o planejamento para sua empresa, o que você pensa, como você pensa a sua empresa daqui 10 anos, daqui 5 anos, onde você quer estar, onde você quer chegar. Aí lembro do episódio com o Luiz, né? Aqui, Oncotô, que eu vou. Oncotô, pouco eu vou. Então. O cara é nossa audiência. Isso, eu assisto lá. Então. Você vê que é um cara inteligente. É à toa. Ainda bem que a gente só cercado de gente inteligente. Isso aí. Então, acho que isso faz parte do planejamento das empresas. Você definir o que você quer. E não é errado também você definir que não quer crescer. Entendeu? Mas se você quer crescer, cresça com estratégia, cresça com inteligência. Mas mesmo que você não queira crescer, até para você se manter no mercado, você tem que estar ligado. A zona de conforto te faz quebrar. Exatamente. Só para encerrar esse assunto da consultoria, eu tenho consultoria, Araújo Miranda, é importante. Merchan. E eu tenho exemplo de consultoria que deu certo, consultoria que deu errado. É a mesma consultoria, é a mesma função, mas quem recebeu, o empresário que recebeu, usou de forma diferente. E aí tem resultados diferentes. A contabilidade também acontece. Acontece. Porque você propõe métodos, processos, procedimentos, e cada um recebe de uma forma. Então, se você que é empresário vai lá, vai consultar vai contratar uma empresa, uma consultoria, não espere que ele resolva o mundo. Espera que ele vai entrar para o time para poder, junto com você, empresário, ou empresária, fazer o diferencial. E isso pode ser no marketing. Eu já tive exemplos de marketing, que é o seu caso, Desirê, a gente contratou uma pessoa de marketing e deu certo. Outra não deu. Mas aí eu fui ver, na verdade, quem fez mais errado era eu. Porque eu não me envolvi com aquela pessoa. Então ela trazia para mim todas as ideias, as questões, mas eu não dava o feedback para ela. Então é importante ter essa interação. E é importante mesmo, porque a gente não faz, eu sou também prestadora de serviço desse mesmo jeito. E a gente não faz milagre. Porque eu costumo dizer para todo cliente que se eu for fazer milagre, eu vou fazer para ele de quê? Eu faço para mim, quebro ele em um mês, né? Eu vou fazer milagre para mim. Então, realmente, o que você pontuou é muito importante. A interação com a sua contabilidade. Às vezes a gente acha que a contabilidade é passiva, mas não é. Há uma passividade do outro lado. E esse gap acaba interferindo, né? Muito no resultado. Normalmente, quando as empresas buscam essa informação, a contabilidade normalmente fornece. Muito difícil. A gente se propôs a fazer um trabalho diferente. Então, a gente vai até o nosso cliente. Mesmo que ele não nos procure, a gente vai. Independente de onde ele esteja, inclusive. A gente tem cliente em São Paulo, cliente no Rio, Espírito Santo. A gente tem uma agenda de visitas. Esse cliente a gente visita mais espaçadamente. Claro. Mas a gente visita. E tem diferença essa contabilidade mais customizada para o processo mais à distância? Assim, diferença tem diferença. E eu acho que difere principalmente na gestão dos tributos, né? De entender como que os tributos vão incidir na vida da empresa. Porque normalmente você não está preparado quando a guia chega. Só que você deveria estar preparado. Porque seu preço de venda ele é composto por aquisições, débitos e créditos e imposto. Então, quando você precifica um produto, automaticamente subentende que você tem condição de pagar. Quando tem condição de pagar o imposto e que você sabe que o imposto está ali. Então, tipo assim, você não pode ter surpresa quando a guia chega. Porque aquilo ali está ali. E outra coisa, aí Mariana é do direito também, né? Sou. Mariana é do direito. Você não pode alegar desconhecimento. Não. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei com a finalidade de excusar o cumprimento dela. Exatamente. Então, tipo assim, eu não sabia eu não sabia que essa taxa era tributada. Mas se você está vendendo ela, você tem que saber. A responsabilidade de saber é sua. Então, é isso. E às vezes, a empresa coloca algum produto para vender. Vou abrir uma linha nova. Abre uma linha nova de produtos. Cara, pergunta a contabilidade. Vê a tributação daqueles itens. Faz um cadastro bacana do item no sistema de venda. Sabe? Então, tem muita coisa para fazer. Tipo, a média do outro produto ou replicam o que eles colocam na linha antiga? Cara, sem medir nada? A gente passou aí por um período da nota fiscal eletrônica. Quando era nota de papel para nota fiscal eletrônica. E aí a nota fiscal começou a validar algumas coisas.
E aí ela validava NCM. Aí ninguém lembrava de colocar NCM no cadastro do item. E aí ela colocava 999999. Aí você vendia arroz e feijão, batata com o NCM de obra de arte. Caraca! E aí a tributação é a mesma? Imagino que não. Então, tipo assim, a tributação de uma obra de arte vai ser a mesma de uma cesta básica? Não, evidente que não, né? Então, é porque a Receita, ela tem ferramentas, mas ela acaba fazendo alguns cruzamentos que não fazem. Mas, por exemplo, ela podia ir lá e tributar pela NCM. Quem colocou a NCM foi você. Você que declarou. Os impostos normalmente no Brasil são declaratórios, né? Você declara quanto que você deve. Então, você declarou. Você declarou que vendeu uma obra de arte. Nossa. E vendeu feijão. Vendeu feijão. Então... Essa questão que você falou, eu já me vi nessa situação várias vezes. Tá. Espero que tenha resolvido. Tô tentando. Você tá o quê? Você tá tentando? Esse lance, sabe o que acontece? Quando você é eu presa, você começa, você vai lá e faz o CNPJ. Isso é uma questão do Brasil. O Brasil tá passando por esse momento de maturidade. Nos Estados Unidos hoje já tem muito a questão de maturidade empresarial, que a gente está passando por isso. É muito mais fácil tirar hoje um MEI. Você monta lá um MEI, você monta na internet sozinho. Não precisa nem de contador. Mas na hora que... controvérsias quanto a isso, né? Mas, não, entenda. Vou chegar falando. Ele quer contar a cagada dele. Aí você vai e faz um MEI ou monta um CNPJ para prestar serviço e você não pensa no que você falou, que o seu preço, eu vou cobrar R$3.000. R$3.000, 5% é imposto. Não é seu R$3.000, nem é o seu salário. É imposto. Aí tem outra parte, que é um custo. Você não consegue trabalhar a cabeça. E a maioria dos pequenos empresários brasileiros tá aí. É um dos problemas de quebrar tanto pequena empresa. O cara monta um negócio, pensa que é salário. Caiu na conta. Ufa, não. Caiu na conta, ele tem vários custos, né? Isso, é possível construir um planejamento tributário para esse tipo de pessoa, para esse perfil de empresário? Sim, é possível. Totalmente possível. Na verdade, você tem que ter... Só para te interromper. Porque muitas vezes o cara não vai, porque às vezes ele pensa assim, vou atrás de um contador, vai me cobrar o preço que eu estou cobrando para prestar o serviço. Ele não consegue pagar. Fica longe para ele, entende? Não vai me escapar não, tá? Então, na verdade, lá no escritório, vou contar a nossa realidade, né? No escritório, a gente sempre analisa o perfil do cliente. Então, não adianta o cara chegar lá, o cara que presta serviço para uma empresa, tira uma nota, ele é o eu presa, você cobrar R$2.000 dele, ele ganha 10, sei lá. Você está cobrando 20% do salário da remuneração dele, né? Se não é o governo, pode parar. Exatamente. Tá mal, é outro governo. Exatamente. Então, tipo assim, você já tem um sócio majoritário que é o governo e que ele retira o lucro antes de você. É verdade. Então, exatamente. Então, a gente analisa perfil. A gente analisa, lá no escritório, a gente analisa o quanto de trabalho que aquele cliente vai demandar do escritório. As horas trabalhadas. Eu não posso colocar na mesma bandeja um cara que é por exemplo, vamos citar o seu exemplo. O cara que é um consultor, em que ele emite poucas notas, ele não tem basicamente não tem folha de pagamento, que não tem funcionário, de uma empresa comercial que emite 200 cupons por dia, tem 70, 80 funcionários. Eu não posso usar essa mesma métrica, entendeu? Então, lá a gente sempre analisa dessa forma. Porque o que acontecia antes é o quê? Se padronizou muito. Meio salário. Um salário e meio, 2 salários. Tecnicamente, na legislação você não pode nem colocar isso como salário, né? Você não pode amarrar o salário. Mas se convencionou isso e todo mundo faz. Não tô aqui para falar se é certo ou se é errado. Mas se convencionou muito. Então, muita gente fala assim, meu primeiro honorário é meio salário. Eu não trabalho por menos de meio salário. Mas, cara, você trabalha por meio salário para um comércio que fatura 20 mil, tem 3 funcionários. Cara, e o cara que emite uma nota? O cara que é um consultor, trabalha para uma empresa só. Na verdade, às vezes a empresa forçou ele a CPJ. Entendi. Para reduzir custo,
para não ter problemas, para não ter encargos trabalhistas, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece. Então, nem vamos entrar no mérito. Não vamos entrar no mérito disso. Então, você entra por esse caminho, cara, você vai cobrar mensalão do cara também? Não dá. Não dá, entendeu? Então, por isso que a gente personaliza. Então, essa personalização, ela permite que eu cobre... não é que eu cobre mais, mas que o preço seja mais justo para quem demanda menos e seja mais justo para quem demanda mais. Então, e é importante que o cara procure um profissional, exatamente. Né? Tem que procurar, tem que entender. O meu caso, você tá querendo saber, porque eu aprendi isso tomando a multa, né? Aí eu falei, olha... Achei que era tomando cerveja. Não. Conta do início, conta do início. Não, eu fui servidor público. Eu fui servidor público a vida inteira. Né, 19 anos de serviço público. E antes eu fui funcionário, trabalho desde os 14. Então nunca me preocupei. Aí você vai para iniciativa privada, no comecinho. Sabe quando isso aconteceu? Você vai para iniciativa privada e vai trabalhar. Aí alguém fala, olha, tem que montar um CNPJ. Aí você, que legal, vamos montar um CNPJ. Isso, né? Monta um CNPJ. Eu sou advogado, eu tenho formação e conhecimento para aquilo, mas não vou parar para ficar estudando. Não parei, não entendi que eu não tinha que parar. E o que aconteceu foi que eu achei que o que eu estava recebendo era salário, não preocupei com os impostos, e no final do ano eu tive uma grata surpresa de um problema de execução por causa de não ter preocupado com isso. E eu vejo isso acontecendo demais. E é falta de informação. A informação está na internet aí, né? A pessoa que está assistindo aqui o nosso episódio hoje vai saber que tem que buscar uma contabilidade para poder fazer isso. Mas muitas das vezes a pessoa sabe e não faz. E aí eu tô falando assim, leva tinta. Porque o tributo, ele vai vir de qualquer forma. Ele é igual à morte. Você não escapa. Eu costumo dizer o seguinte... Você não escapa do tributo. Eu costumo dizer o seguinte... A contabilidade, como a consultoria, como você colocou, e a consultoria da Desirê também, ela é feita em 4 mãos. Ela é feita pelo prestador de serviço e pela empresa, pelo empresário. Não adianta você só levar a informação. Você tem que ter informação, você tem que ter essa reciprocidade. Se não tiver, não vai dar certo. É fato. Isso tanto na consultoria, como você colocou, que dá certo e não dá certo, tanto na contabilidade, quando algum cliente também não se adapta à nossa forma de trabalhar no escritório. Então isso acontece, não é incomum. E a gente entende isso, né? Entendi. Bom lá, falando de empresas maiores, já que já lidam com tributação. Estratégia, Desirê falou no começo. Quais as estratégias você entende bacana que podem ser adotadas até para se preparar para o novo regime? Uma, por exemplo, é a holding. Criação de holding é interessante? Falar um pouco disso e também falar um pouco de estratégias que você entende que são interessantes para esse novo modelo. Eu gosto da ideia da holding. Principalmente... O que é holding? Explica pra gente. Então, na verdade tem vários tipos de holding, né? Então depende muito do intuito que se vai criar a holding. Hoje o que se vê muito é a holding patrimonial, né? Mas também existe a holding de investimento, existe a holding para sucessão familiar. Então hoje o que se vê muito são os empresários preocupados, né? A gente está numa mudança de geração. Então o que se vê é alguns empresários aproveitando a estrutura da holding para fazer sucessão familiar, para já deixar tudo ali bem encaminhado, tudo. Eu gosto muito da ideia da holding. A holding, então, seria uma empresa que gerencia outras empresas. Também gerencia outras empresas. Ou gerencia ativos, patrimônio. Os ativos. Ok. Então, acho interessante. Gosto dessa ideia. Acho que deveria ter um limite, né? Por exemplo, assim, vou fazer uma holding. Eu acho que a holding ela é muito viável acima de 500 mil, 1 milhão de patrimônio. Né? Já acho que já é interessante. Já passou da hora, você já tem que fazer. Cara, eu já passei há milênios atrás. Fala para ver se manifesta. Amém. Amém, Senhor. Então... Eu tô longe. Daqui a uns anos eu compro minha holding. Palavra tem poder. Eu também tô perto da holding. Eu já tô lá. Pezinho. Então, acho que esse é o caminho, né? Natural e que vem dessa maturidade empresarial que a gente vem adquirindo. Isso na Europa, nos Estados Unidos já é comum. E a gente está caminhando para essa linha também.
Você tocou num ponto que eu achei bem legal. Sucessão familiar, essa mudança agora de geração, a passada de bastão. É assim, a probabilidade de dar ruim é grande, não é não? Tá. Eu acho que a mentalidade agora está até mudando, mas sim, é difícil. A gente processo. A gente vê muitos empresários hoje já trabalhando essa ideia da sucessão, né? Se afastando, fazendo isso através da holding, né? Já deixando o patrimônio subdividido, fazendo tudo isso. A gente vê casos de clientes que optam pela gestão da empresa não ficar com a família, ficar com o terceiro, de famílias que algumas pessoas trabalharam na empresa e outras não, essas pessoas terem um pouquinho mais da empresa e as que não trabalharam não ajudaram a construir, essa palavra é feia, não mas contribuíram. Não contribuíram, terem um pouquinho menos. Então, tipo assim, só que é complexo, né? Tudo que envolve família é complexo, porque você sai um pouco da razão e a emoção às vezes domina um pouco mais. E para isso, a gente, como o Mariano falou, a gente que participa de alguns conselhos de empresas, o que a gente tem sugerido para as empresas é que elas façam um conselho familiar. Da mesma forma que tem um conselho empresarial, em que todo mundo senta-se à mesa e discute, familiarmente falando também isso é importante, que a família senta e discuta. Para que você leve, porque às vezes isso vai ficar a cargo de um advogado, ou de um contador, ou de alguém da confiança da família. E às vezes não é o que a família quer. A gente passou por algumas questões disso. A gente tem empresas em que a família definiu, eu quero que o filho tenha essa e essa função. Ele não quer ter essa função. Ele não quer trabalhar na empresa, ele tem uma vida fora. Para ele não é aquilo ali. Isso é real? É real. E como é que resolveu? Conta o caso todo. Não, então, a gente está nessa fase de conselho familiar. Ficou para definir esse ano, né? Mas agora, você teve outros 2024. exemplos? A gente tem exemplos de que deu certo também, de que a família entende, de que pessoas contribuíram mais, pessoas contribuíram menos e flui legal. Mas a gente tem ideias. Só que, por exemplo, eu não contribuí, mas eu entendo que aquilo ali é do meu pai. Então, eu tenho um direito igual a quem contribuiu. E aí? Então, isso tudo tem que ser resolvido no âmbito familiar. Não é? Ou então a justiça resolve no futuro. Então, se podendo resolver no âmbito familiar e passando isso tudo para uma empresa, para uma hold, para gerir tudo isso, eu acho bem interessante. Gosto muito dessa ideia. Tem hora que é melhor um mau acordo que uma boa demanda, né? Você resolver Exatamente. Antes, cortar o mal pela raiz. Mas aí precisa de muito bom senso, né? E é difícil, às vezes, você achar. Falta, né? O que eu penso na hold familiar, nessas empresas, é ter a maior clareza possível, sabe? Eu tava aqui viajando enquanto você falava, pensando assim, vou chegar em casa, vou criar um conselho familiar. Meu Deus. Não, direto eu faço... Eu sei pra quê? Pra você administrar essa bomba que você tomou aí de multa. Não, chegar, eu, Carol, Pedro, a gente sentar e tudo que eu direto saio daqui, eu levo uma ideia pra casa e já não tem poucas vezes que eu só saí daqui e fiz alguma reunião com o Dr. Mansur, com o Alessandro, com o Luiz. Daqui a pouco o Pedro tá de saco cheio. Eu chego em casa e falei, vamos conversar. Essa agora que você falou foi muito bacana. Por quê? É tentar botar as coisas às claras. Sim. Né? E isso tem torna a coisa muito mais fácil. Você fazer isso. Tem família que esconde informação da família. Imagina o advogado, o contador no meio desse fogo cruzado. Você já passou algum aperto? Já. A conta? Final do ano passado, né? Final de 2023. E a gente nem vai falar quem é, porque não é patrocinador. Não, eu fui convidado para uma reunião e aí pelos fundadores da empresa. Ok, combinamos o dia, aceitei. Normalmente eu não tenho contato com eles, tenho contato com os filhos que gerem a empresa. Mas eles solicitaram a reunião, vamos lá. Aí cheguei na empresa para reunião, aí encontrei o filho, que é o gestor da empresa. Falei assim, tô aqui para reunião, sua mãe me chamou e tal. Tô sabendo, não. Nossa, sua cara. Aí eu falei assim, não? Eu falei assim, então tá sabendo agora. Vamos lá, é pra reunião. E ele foi? Não, ele participou e tudo, ficou um clima pesado.
Mas ele participou meio que forçado? Não, ou foi chamado de última hora? Tecnicamente ele já estava lá. Então eles já sabiam que ele estaria lá. Ok. E aí foi. A ideia deles era que ele participasse. Só que ele não sabia, nem que tinha reunião. Então é um clima ruim, né? E aí essa foi uma das empresas em que eu dei a ideia também do conselho familiar. Eles precisam definir. E deu certo? Não sei, vamos descobrir. Esse é o vamos de descobrir 2024, no decorrer de 2024. Né? Nossa. Então é complexo, tem algumas coisas que são complexas. Entendi. Ó, o que você tem de novidade aí para esse ano 2024? Que você pode falar? Vai ampliar, aumentar, filial, montar uma holding. O seu negócio, conta pra gente. Ele já tem holding já. Você tem cara que já tem umas 2 holdings já. Porque hub de negócio ele tem um monte. Então, na verdade, a gente tem algumas novidades para 2024, né? A gente está trazendo um hub do Conexão Negócios para Juiz de Fora. Então, a gente vem com uma novidade bem bacana para reunir empresários, tentar fomentar o network, tentar fomentar negócios dentro do grupo, toda essa questão. Esse hub de negócios, ele tem só no Rio, cidade do Rio de Janeiro? Então, hoje ele é sediado no Rio, né, em Niterói, né? Ele é um projeto do Luiz, que é um professor da FGV, tem aí uma longa carreira bancária, né, como gerente PJ. Então, ele criou essa ideia de fazer esse network, de reunir empresários, de fomentar negócios. E a gente está trazendo para Juiz de Fora, a gente já participa dele no Rio, a gente está trazendo para Juiz de Fora esse ano. Primeiro evento aí em meados de fevereiro, né? Então a gente já tem alguma coisa em mente. Como funciona? Então, na verdade, a gente reúne os empresários. Normalmente o que funciona... convite, a pessoa assim, eu quero. Na verdade a gente convida, né? Aí passa pelo hub, né? O hub é tipo um conselho, e aí o pessoal vai conversar com a empresa, ver se ela entendeu tudo como que funciona, né? Porque como funciona o hub? Ele é uma reunião de empresários, a gente tenta fomentar negócio ali dentro, de quem é do hub, de quem é do Conexões. E aí, normalmente você não pode trazer indicações de fora se tem dentro. Só quando não tem especialidade dentro que você traz indicação de fora. Então, a ideia é fomentar negócios naquela rede. Hoje funciona muito bem grupo de WhatsApp, porque, na verdade, hoje a melhor forma de comunicação é essa, não adianta. Você pode tentar qualquer outra coisa. Nada vai dar certo, nada vai dar tão certo quanto o grupo de WhatsApp. Então, tipo assim, eu tenho uma demanda. Eu tenho uma demanda de marketing. Quero fazer uma campanha lá para a empresa. Vou colocar lá no grupo, tem alguém de marketing. Não é obrigado a contratar, nada disso. Mas a gente dá prioridade. Aí vira uma negociação comercial. Se atender, se a proposta atender, tudo direitinho, beleza, contrata. E também se tiver a especialidade que você queira, se você entende que a pessoa é capacitada para aquele serviço, entendeu? Então, se tem um perfil do grupo, né? Se passa já por esse conselho, sim, você já parte do pressuposto que, né, compartilha propósito, sim, capacidade, excelência, não sim, né? Exatamente. Então a gente tem essa ideia. Saindo do forno aí no futuro também um projeto de contabilidade online, totalmente diferente do que a gente faz hoje, né? Especificamente, porque hoje a gente trabalha algo bem personalizado. E online a gente vai para algo bem encaixotado. Você vai vender um produto. Então são planos. X notas, X funcionário, um plano com atendimento só via WhatsApp, outro que dá direito a telefone, sem visita. De olho na renda recorrente. Escalável. Então, a ideia é essa. É a inovação da Isso vai atender bem aquele perfil que eu falei lá atrás. Exatamente. O profissional que às vezes quer tirar uma nota, 2. A única diferença que a gente vê e que a gente entende como que a gente vai trazer um diferencial para o mercado é a forma ativa de agir. Né? Então a gente vai, tudo que a gente identificar, a gente vai fazer contato com o empresário. Né? O plano dele é para o WhatsApp, atendimento via WhatsApp, então a gente vai falar com ele pelo WhatsApp. Então essa é a nossa... se tiver algum problema? Isso, essa é a nossa ideia. Ele não pagou o imposto, a gente vai lá, identificou que não houve pagamento. Então vai, avisa, pergunta se vai pagar. Mas é bem o perfil que você falou. Isso, então, aquele que está começando, inclusive, então, para começar já redondinho, né? Não sair fazendo lambança por aí. É um projeto agora para 2024. Que massa. A gente continua com a ideia de expandir também
A mais que, né? A mais que em expansão tanto física. A gente já alugou a gente alugou no final do ano passado uma segunda sala, então a gente já vai ampliar aí um pouco. A gente começamos a atuar agora no início de 2024 na região de Barbacena e São João del Rei, que é um público que a gente já queria entrar aí um período, a gente está entrando agora. A gente estamos aí no mercado. Existe a possibilidade de levar alguma coisa para São Paulo, mas ainda está bem embrionário. Vamos ver o que acontece. Muito bom começar o ano com um empresário arrojado, com visão de longo alcance. Pô, muito bom mesmo. Parabéns. Medo de arriscar a gente não tem, não. Agora eu queria fazer uma perguntinha para você. Além de Manguaça, companheiro dele, quem é o Danilo? Pessoa física. Tem nada a ver com a história de você botar uma boca de Manguaça. Toda hora ela me coloca na situação. Você viu? Você viu? Eu falei toda bonitinha da macadâmia gourmetizada, né? Você já entra no nosso aperitivo para uísque, cachaça, cerveja. Eu falei dessa macadâmia hoje? Não, ele é muito boa. Family Tree. Essa macadâmia é muito boa. É TDAH. Agora ele tá com retardo mental. Não, isso aqui eu tô de cara. Vocês estão falando, eu tô mais quieto porque eu tô comendo. Para de comer, não. Pois é, ninguém acordou à toa, né? Puta, minha bomba, cara. Valeu. Pô, aqui. E você sabe que isso é suplemento de maromba, tá? Mas é por isso que eu tô comendo, né? Meus músculos. Tô vendo. Agora, calórico, tá, bebê? Não, vou comer pouco. Delícia, né? Muito bom. Nossa. E ele esqueceu que ele fez o merchan antes. Pois é, fez de novo. Mas tranquilo, é isso aí. Então, quem é Danilo além de Manguaça? Até o cara riu. Lembrando que essa fama é do Mariano, tá não? Você falou que você tava com ele ali, ó. Só não tem caso com ele. Tá maluco? Então, Obrigado. Difícil falar? Difícil. Eu tecnicamente eu não gosto de falar de mim, né? Não, mas você vai falar, você é casado, tem uma filhinha? Sim, sou casado com a Marcileia, sou pai da Helena. A Helena tem 3 anos e que delícia. E alguns meses. Então, tá aí nessa fase de descoberta. Você é família? Na verdade, hoje tudo é pra ela. Né? Você é muito família, assim? Tipo, que eu sou bem assim, doida pra chegar em casa? Sim, mas eu me dedico muito ao trabalho. Então, isso é uma coisa que é um projeto também agora para esse início de 2024, de equilibrar um pouco mais. Como é que você vai equilibrar? Você quer expandir, vai para São Paulo, vai para não sei aonde, vai aumentar. Mas essa parte, como é que você vai fazer? Essa ideia dos 3 anos aí era justamente porque você ainda tem um período para você botar eu acho força no trabalho para poder... É o 84, 72 do Alessandro. Você viu o último episódio, né? Ele planejou. E você tá Você tá plantando para colher. Tirou isso lá do livro. Mas é muito ruim. É muito ruim. Eu concordo. Eu acho péssimo. É muito ruim. De repente é necessário. É muito ruim ficar semana, né, fora da família, né? Porque, por exemplo, quando a gente viaja para São Paulo, por exemplo, você tem que aproveitar a semana. São Paulo não é Rio que você faz um bate-volta, ou vai e volta no mesmo dia, ou vai, dorme e volta no outro dia. Quando eu vou para São Paulo, eu aproveito a semana. Então, eu já tenho agendas e a parte boa que eu acho de São Paulo e do Rio é que, tipo assim, eu tenho agenda até meia-noite. A agenda flui. Tem agenda de 6 da manhã à meia-noite. Cidade não para, né? Então é cheia a agenda. E aí, você aproveita a semana, então vai segunda, volta sexta. E aí eu já tô destroçado. Tanto de cansaço quanto de saudade. Então é muito ruim. Mas, e aí, eu sinto que eu preciso dedicar um pouco mais à família. Isso aí é um sentimento meu com relação a isso. Né? Um consolo para você. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Se você tiver... Vai acontecer, então, vai fluir. E aí, isso também, né? Porque às vezes... A Mais Que ela tem 6 anos. Poxa, então, é uma empresa nova no mercado. E já está administrando um bi? Você não quer me contratar, não? Quando a gente chegar a 2000. Não. Nossa senhora, depois do Além do Mais, esse bate de 2024. Então, e aí, quando a gente está começando, a gente abre mão de algumas coisas.
como, por exemplo, atender telefone 10 horas da noite, atender demandas que depois elas te cobram um preço. E aí hoje, como eu falei, a gente se dedica muito às empresas, aos clientes. Então, quando o cliente às vezes tem uma demanda 10 horas da noite, ele manda uma mensagem ou ele liga, eu atendo. Eu não consigo não atender. Só mesmo se eu não ver. Mas normalmente eu atendo. E aí eu já vou pensar numa solução para aquele negócio, para aquele problema. E aí vai à noite. E aí eu já fico ansioso para resolver aquilo. E aí eu já fico na sala, porque eu já estou pensando em alguma coisa, já estou rascunhando alguma coisa. Então, preciso melhorar um pouco isso. Você acha cansativo demais? Não porque eu gosto, você mas ama o que você faz? Eu amo. Já passei fases desgostosas, né, com a profissão. Quem nunca? Eu ia falar isso agora. Quem nunca? Mas hoje eu acho que o nosso modelo de trabalho ele me ajudou muito nisso. Uma das fases foi porque a gente acaba trabalhando muito em empresa familiar. A empresa no Brasil hoje basicamente é familiar. E aí você tem muita ideia, você vê que aquilo é viável e você esbarra na implementação. E aí você se frustra, às vezes, com isso. Então, acho que nesse período eu passei uma fase aí meio... queria trabalhar outra coisa. Queria cansar o corpo e descansar a mente. E aí, isso cobra, igual eu falei, cobra um preço. Passou rápido? Mais ou menos. O que é mais ou menos? Quanto tempo? Uns 2 anos. Mas eu acho que passou rápido, né? Então... Mas nesses 2 anos você empurrava, eu tenho que ir... Não. Nunca procrastinei. Mas... nunca procrastinei, mas... fazia porque tinha que ser feito. Uhum. Mas não sentia prazer em fazer. Mas fazia. Tem que ser feito, vamos fazer. E aí eu acho que foi isso. E aí essa questão hoje, eu acabo dedicando menos tempo de qualidade para Helena do que eu entendo ser o ideal ou do que eu queria fazer. Muito em função disso. Mas acho que você tá super no caminho certo, cara. Olha só, na minha cabeça, tá? Eu tô falando da tua vida, porque eu sei. Mãe de Ná. Como é que é, André? Dedê de Aruanda. Olha só, você passou 2 anos desgostoso. Retomou e viu que esse é o seu propósito, é o que você quer. Você vai dar uma arrancada para crescer. E você vai botar as coisas no lugar e vai fluir para passar o tempo que seja necessário. Só que a minha... Você tem que acreditar, sabia? É fé. Sim, só que a minha dúvida... Só que o que eu penso é o seguinte. Vou dar uma estilingada, ok. Só que daqui 3 anos, a Helena vai ter 6 e não 3 mais. E aí? Tudo que a gente perde nesse... E se não tiver um outro no meio do caminho? Não. A nossa ideia... Vai que ó, mãe de Ná. Pois não. Não, mas o que eu digo é o seguinte, fazendo com amor, o negócio flui de boa. Vai passar rápido? Vai. Mas você vai ter boas memórias, ela também, porque o que você está entregando é de qualidade. Não adianta você passar o dia inteiro, 24 horas, colar na criança, dando peteleco. Sem paciência. Acho que é Hans Zimmer, tem um vídeo dele na internet que ele fala que quando o Christopher Nolan, que fez Interestelar, queria fazer o filme... Ele mandou para ele uma lista, mandou para ele um texto dizendo, nesse texto, qual que seria o filme. Então, o Christopher Nolan mandou para ele um texto falando que era uma história sobre um pai que vai trabalhar todos os dias, não consegue ver a filha crescer, e aí ele precisa estar na rua, trabalhando, e perde a filha, o crescimento da filha, aí a filha tem problemas com ele, e ele vai tendo que viver com isso. Depois, aí ele vai e faz a trilha sonora que é linda. E aí, quando ele vai ver o filme é, na verdade, um astronauta que precisa salvar o mundo, e esse mundo ele deixa a filha dele para trás, os filhos crescem sem ele, e ele fica vendo à distância aquela questão. E isso tem muito a ver com a jornada do pai. Quando eu vi isso, eu entendi o filme, porque eu já vi o filme várias vezes, que o filme não é só sobre uma história de salvar o mundo, mas sobre a jornada de ser pai. O pai que sai de casa, e tem casos que mãe e pai, que é mãe e pai junto, mas o pai que sai de casa... Praticamente os dois, né? O pai sai de casa e precisa estar na rua, precisa fazer essa jornada, e enquanto os filhos vão crescendo. Muito legal isso, e tem a ver com o que você falou. Sim. Eu sei bacana. Que é matar um leão por dia beliscão.
Esse empresário, né? Olha, obrigado, cara. Obrigado por compartilhar com a gente seu conhecimento aqui hoje. Eu espero que a ideia nossa seja acrescentar alguma coisa para quem for assistir ou ouvir a gente pelos canais. E, assim, tudo que você trouxe foi muito bom. Se você que está aí, que está vendo, que ouviu, que tem alguma dúvida e quer saber mais sobre isso, coloca pra gente aqui nos comentários, que eu trago isso, levo isso pro Danilo e a gente leva para você a resposta, com certeza, né? Danilo, muito, muito obrigada por você ser o nosso primeiro, já assim, um cara que já quer crescer, quer voar, quer dominar o planeta, o cérebro, tá? Vou te livrar do pinto. O cérebro que vê a importância da família, né? Nessa sua construção, Sim. Que o seu sucesso, ele não é independente, ele tem que andar, né, em conjunto. Então, é muito bom você trazer isso pra gente, se colocar à disposição, porque eu acho que vai haver dúvidas, sim, porque acho que é um assunto muito pertinente, principalmente para o início do ano. E a gente vai te encher o saco, vamos mandar as perguntinhas, contando com o seu apoio. Já vi que você ama o que faz e vai ajudar bastante, né? Quem quiser. Então, muito obrigada e que o seu ano seja cheio de luz, sucesso. Onde o pessoal te encontra? Pode falar. Então, primeiramente, queria agradecer, né, o espaço. Eu acho que é importante, né, esse espaço que vocês deram para a contabilidade. É algo ainda bem novo para algumas pessoas e que gera realmente dúvidas. Espero ter contribuído um pouco com as dúvidas do pessoal, poder esclarecer. Estou à disposição para qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, ajudar a responder. E já respondendo as suas perguntas, estamos lá nas redes sociais, @danilourenço.oficial, @grupo mais que, @mais que contabilidade. Então estamos lá. Qualquer dúvida é só chamar que a gente responde em 24 horas. Aquela que quer participar da hold dela, o meu é mais comunicação. Só faltou o quê? Mais comunicação, mais que contabilidade. Além do mais, é um time fera. Gente, muito obrigada, viu? Valeu, gente. Obrigado. Se inscreve, comenta, compartilha. Esse ano é o ano que vai ser além do mais. Toca o sininho, porque a gente está precisando. Isso aí. Siga @Desirê_Cury e Mariano Miranda BR. E @Além do Mais, @Além do Mais _podcast. Boa. Obrigada, gente. Valeu.